Amém, queridos? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa comunhão do Espírito maravilhosa, o Deus que habita dentro de nós, Pai e Filho, através do Espírito Santo que os une. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Estamos meditando no capítulo 7 e tem sido maravilhosa as nossas gravações. E vamos dando continuidade. Já tem um tempo que eu não gravo a série de João, mas cá estamos, pela graça de Deus. Vamos dando continuidade aí. E coisas grandiosas o Senhor tem para falar ao nosso coração. Nós meditamos até aqui no verso 23 do capítulo 7. Se vocês não puderam assistir pelo menos as duas últimas gravações, eu recomendo que assistam. Ficaram maravilhosas. E aqui o Senhor Jesus está debatendo com os judeus, com os fariseus. Jesus estava aqui na festa dos tabernáculos. Olha a dica, hein? Festa dos tabernáculos. O Senhor Jesus, um pouco mais adiante, a partir do verso 37, ele vai falar acerca de um assunto profético maravilhoso do milênio, meus irmãos. Porque Jesus estava dentro da festa dos tabernáculos. E nós já aprendemos que a festa dos tabernáculos é a última festa do ciclo profético que se cumprirá no reino milenar. Então Jesus ele aproveitou aquela festa dos tabernáculos para profetizar acerca do milênio. Vai ser maravilhosa, não percam as próximas gravações. Amém? Mas ainda estamos meditando no verso 24. Finalizamos o verso 23 na última gravação e agora vamos dando continuidade a partir do verso 24. Não vou fazer um resumo aqui para podermos ganhar tempo. Amém? Assistam pelo menos as duas últimas gravações para vocês poderem situar. E vamos avançando. Verso 24 de João 7. Jesus falando com os fariseus. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Isso é o que mais acontecia com os judeus. Com os judeus incrédulos. Eles julgavam pela aparência. É impressionante como os judeus se preocupavam com a aparência. Lembra quando o Senhor Jesus falou em Mateus 6? Vou até ler aqui. Mateus capítulo 6. Eles se preocupavam demais com a aparência, o que os outros poderiam dizer, mas não se preocupavam com o interior. Eles não julgavam segundo a reta justiça, mas julgavam segundo a aparência. Isso era o mal deles. E isso não é só com eles. Isso acontece conosco também. Se nós não vigiarmos, a nossa carne vai sempre julgar pela aparência, meus irmãos. Jesus nasceu em Nazaré da Galileia. Jesus foi viver, ele nasceu em Belém da Judéia, mas foi viver em Nazaré da Galileia. Um local simples, pequeno, tanto que Natanael, quantos lembram, no capítulo 1, Natanael falando lá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque era um local simples, um local pequeno, Imagina o Messias prometido nas Escrituras, vindo de Nazaré. Mas Deus fez isso propositalmente. O Espírito do Pai guiou Jesus de forma proposital. Guiou os pais de Jesus para criá-lo lá em Nazaré. Para confundir as coisas sábias. Por quê? Porque Deus não olha as aparências. Ele olha o coração. Jesus não falou isso em Lucas 12? Quando dois irmãos estavam disputando a herança. O que Jesus falou? Que tenho eu isso com vocês? Cuidado com a avareza. Porque a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Nós não medimos uma pessoa espiritual pela quantidade de bens que ele possui. Até porque o nosso próprio Senhor Jesus não foi rico. Uma pessoa simples, carpinteiro, ajudou seu pai na carpintaria, viveu numa cidade simples. Jesus não ostentava nada, meus irmãos, nos deixando um exemplo. Deus é contra o homem ser rico? Claro que não. Deus não é contra as riquezas. Ele é contra as riquezas dominar o coração do homem. A palavra de Deus diz para que nós possamos fugir de querer ser rico. Olha só, você tem um chamado específico. Então, se conforme com o seu chamado, porque se você quiser ser rico, você vai abortar o meu chamado para a sua vida. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Timóteo 6. Os que querem ficar ricos vão cair em armadilhas, em ciladas. Por quê? Porque nós temos uma missão. Agora, se a tua missão é ser rico, use dessas riquezas para ser bênção uns para com os outros. Exatamente o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo.
Diga aos ricos deste mundo que não ponham as suas esperanças na instabilidade da riqueza, porque elas são instáveis. E vai chegar um tempo que todos, ricos, classe média, pobre, vão ter que abandonar todo o sistema, porque só vai poder comprar e vender se usar a marca. Então vai ter que abandonar tudo. Então as riquezas são instáveis. Se o nosso coração estiver nas riquezas, nós vamos negar a Cristo. Se o nosso coração estiver, entre aspas, num prato de lentilhas, como foi com Esaú, nós vamos abrir mão do nosso direito de primogenitura e seremos chamados de Deus de profano, como foi chamado Esaú. Por isso que Deus odiou a Esaú, mas amou a Jacó, porque Jacó buscou com todas as suas forças a bênção da primogenitura, aleluia. Em Gênesis capítulo 32, se eu não me engano, ele lutou com o próprio Senhor Jesus ali, o anjo do Senhor, e ele prevaleceu, porque eu não vou te largar enquanto você não me der minha herança. E qual é a herança de Jacó? Ele vai receber na ocasião da volta de Jesus. Os dízimos de tudo que ele recebeu, ele vai dar na ocasião da volta de Jesus. Eu já gravei umas 3 mensagens sobre dízimos aqui no canal. Escreve lá meu nome, bota dízimos, ou vai na playlist. Aí você vai ver lá, falando sobre dízimos. Eu explico para os irmãos que Jacó ele não deu em vida nenhum dízimo para Deus. Porque a herança prometida para Jacó é esta terra, meus irmãos. São os filhos glorificados. A igreja do Senhor Jesus, judeus e gentios glorificados na ocasião da volta de Jesus. Essas são as primícias ou dízimos que serão oferecidos, que Jacó vai oferecer para Deus na ocasião da sua volta. Amém? Então, meus irmãos, voltando aqui para o que Jesus falou. Não julgueis segundo a aparência, e sim segundo a reta justiça, porque os judeus olhavam muito as aparências. Olha só como Jesus falou aqui em Mateus 6, falando acerca dos fariseus. Quando, pois, verso 1, Mateus 6 e 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Olha aí. Não julguem segundo a aparência. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Né? Quando a gente vê um famoso fazendo uma ação de caridade, ele está lá tirando foto, todo mundo sabe. Né? Não estou aqui para julgar a intenção deles, do coração. Mas Jesus fala para nós não tocarmos trombetas quando nós ajudarmos alguém. Aí ele continua. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aí ele vai e fala, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam essa recompensa. Um pouco mais adiante, verso 16, quando os jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, meus irmãos, preocupação em querer mostrar para as pessoas aquilo que elas não são. Isso é muito perigoso. E também, nesse contexto aqui do verso 24 de João 7. Não se preocupam com a aparência. Não julguem segundo a aparência, e sim segundo a reta justiça. Porque, olha só, no verso 15 de João 7, nesse mesmo contexto, olha o que eles disseram de Jesus. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Ou seja, Jesus não fez um curso de teologia na época. Ele não fez. Ele não se graduou na melhor escola teológica de Jerusalém. Não. Jesus recebia a iluminação do Espírito Santo, do próprio Pai, o Espírito do Pai, o Deus que é Espírito, que habitava em Jesus e que ensinava a Jesus, revelava as verdades quando Jesus estudava a Bíblia. Jesus estudou a Bíblia, tá, irmãos? Jesus não nasceu conhecendo tudo, não. Jesus ele teve que realmente aprender a obedecer por aquilo que sofreu. Ele teve que orar todos os dias, jejuar, dobrar a tentação. Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Amém, queridos?
Mas ele precisou estudar, crescendo na graça e no conhecimento. Jesus teve que fazer todo o protocolo que todos nós temos que fazer também. A única diferença é que ele nunca experimentou da natureza do pecado. Por isso, ele pôde morrer por nós. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus pela obra de Jesus na cruz. Então eles se maravilhavam. Poxa, ele veio de Nazaré, não estudou na melhor escola teológica e ensina dessa forma? Como pode? Porque eles julgavam segundo as aparências. Quantos lembram de Davi, né? Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para poder levantar um substituto de Saul para o reinado de Israel, e ele viu lá os 7 filhos de Jessé. E no primeiro que ele viu, caramba, só pode ser ele, olha como ele é forte, como ele é, né, do lado de fora. O que Deus falou para Samuel? Samuel, vocês olham a aparência, eu olho o coração. E ele viu lá os 7 filhos capacitados do lado de fora de Jessé, e Deus não escolheu nenhum deles para ser substituto de Saul. Tanto que Jessé se lembrou, meu Deus, é verdade, eu tenho outro filho. É Davizinho, ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel falou, chama ele lá, ele será o rei. Por quê? O que Deus fala lá em 1 Samuel 16? Vocês olham a aparência, vocês olham com os olhos, julgam, né, segundo a aparência, mas eu julgo segundo a reta justiça. Os meus olhos passam por toda a terra para me mostrar forte para aqueles cujo coração são íntegros para com ele, com Jesus. Então, meus irmãos, não é a aparência, é o coração. Amém? Nós não vemos como o Senhor vê. Olha só, meu Deus, que texto maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha só como se encaixa perfeitamente aqui. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha só, meus irmãos, que texto. Verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Por isso, meus irmãos, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo a aparência, nós somos considerados como nada para este mundo. Nós carregamos a vergonha de Jesus, não é isso? Saiamos fora do arraial com ele, carregando a sua vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, a nova Jerusalém que descerá do céu no final do milênio. Então, meus irmãos, a palavra da cruz é loucura. Aí ele continua, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque o mundo olha as aparências. O termômetro do mundo para medir as pessoas são as posses, são os que elas são intelectualmente. Mas nós não devemos julgar de acordo com a aparência, e sim com a reta justiça. Aleluia. Aí ele continua, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aleluia. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo para os judeus, ó. Está julgando segundo a aparência. Opa, nosso Messias não viveu em Nazaré, não. Ele vai ser grande, né? E de fato ele vai ser grande. Não na primeira vinda, na segunda vinda. Aleluia. Aí ele continua. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, resto do mundo, né? Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Ou seja, na ótica do mundo, o Evangelho é loucura, é fraqueza. Mas para Deus, essa loucura, que aos olhos do mundo é loucura, ela é mais sábia do que todos os homens, mais sábio que Albert Einstein, mais sábio do que todos os filósofos gregos que viveram. E a fraqueza de Deus, que para o mundo é fraqueza, perseguição, luta, né, tribulação, é mais forte do que todos os homos.
meus irmãos, por isso que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Porque quando somos fracos, aí nós somos fortes em Deus. A graça dele nos basta, aleluia. Aí, continuando, irmãos, verso 26, de 1 Coríntios 1. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha aí. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque sem Ele nada podemos fazer, é por causa da graça dele que nós podemos frutificar, somados à nossa resposta, obviamente. Ele não vai nos usar de forma unilateral, sem que nós queiramos. Ele sempre está à nossa porta, batendo no nosso coração, para que Ele possa entrar e cear conosco. Mas Ele está à porta. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele entra. Se nós não abrirmos, Ele não entra. Amém? Ele não vai nos usar de forma forçosa. Não, eu te escolhi, você vai ser usado, você querendo ou não. Não existe isso na Bíblia, queridos. Não existe. Amém? Mas quando nós respondemos a Ele, aí Ele vem e nos capacita. O poder de Deus é mérito total dele. Mas, para que o poder dele se manifeste, deve haver legalidade. E a legalidade somos nós. Se nós respondemos a Ele, Ele vem e se manifesta. Se nós não respondemos, Ele não se manifesta. Nem mesmo as nossas orações Ele aceita. Pelo contrário, né? A palavra de Deus diz em Provérbios que as nossas orações são abomináveis para Deus quando nós oramos, mas vivemos uma vida de pecado. Deus não atende a pecadores, mas aqueles que o temem, guardam seus mandamentos, a esses Ele ouve. Né? 1 Pedro 3, falando para os maridos honrarem suas mulheres, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Então não adianta, meus irmãos. Vou falar até um termo pentecostal. Se nós estamos andando em pecados, a nossa oração não passa do teto. E é a maior verdade. Amém? Então não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então devemos tomar muito cuidado, porque nós olhamos demais as aparências. Mas não quer dizer nada. Deus sonda mentes e corações. Então que o nosso coração seja um coração próprio para com Deus. Um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza, queridos. Estou lembrando da oração de um fariseu, né? Orando para si mesmo, né? Falando, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, miserável, desgraçado, pecador. Eu faço isso, faço aquilo, né? Eu dou o dízimo disso, eu faço todos os rituais. E aí aquele publicano, com coração próprio, humilde, quebrantado, reconhecendo suas limitações, Senhor, eu realmente não sou digno nem de olhar para Ti, nem de orar, mas estou me arrependendo. Aquela oração do publicano foi uma oração de arrependimento, queridos, porque se não houver arrependimento, não adianta, né? Tanto a pessoa que se acha o santarrão, como aquele que vive na prática do pecado. Se nenhum dos extremos houver arrependimento, não haverá perdão de pecados. A graça de Deus não se manifesta, amém, queridos? Então, aquela oração do publicano é uma oração de arrependimento. Eu vacilei, eu sou pecador, não mereço nem estar vivo, mas pela Tua graça, eu estou traduzindo a oração dele. E quem saiu dali justificado? O santarrão ou o publicano que se arrependeu? O publicano que se arrependeu. Claro, se o santarrão se arrepender, também ele será justificado, será aceito. Mas não devemos olhar para a aparência. Estou lembrando aqui de outro texto. Obrigado, Espírito. Aleluia. Tiago, capítulo... Eu não sei se é o capítulo 1. Eu sei que está em Tiago. Deixa eu verificar aqui. Que a gente olha muito para as aparências. A gente se importa demais com as aparências, né? Aqui, ó. Verso 9 do capítulo 1 de Tiago. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, Deus não olha as condições do homem. Mesmo que ele tenha pouco, tendo muito ou tendo pouco, para Deus não importa. O que importa é o coração.
Eu posso ser rico, mas tendo coração próprio, Deus me aceita. Eu posso ser um rico humilde. E tem pessoas que não são ricas, são pobres, mas são orgulhosas. Entendeu? Então, não importa a condição, se tem dinheiro ou se tem pouco dinheiro. Não vamos dar uma aqui de São Francisco de Assis, não. Abrir mão das riquezas para ser salvo. Não é bem assim também, não. Calma aí. Tá? Nós devemos alcançar o equilíbrio. Tanto o rico quanto o pobre, Deus criou os dois. Amém? Claro que, devido à classe social do mundo ser a grande maioria pobre, Deus vai enviar muito mais pobres para que tenha uma luz em todas as esferas da sociedade. Mas ser rico também não é pecado. Pecado é querer ser rico quando Deus não te chamou para ser rico. Amém? Então, tanto faz, né, se a pessoa tem riquezas ou pobreza. Ele olha o coração. Por isso que Deus está falando aqui. A vida do homem, né, não consiste na quantidade de bem que possui. E nem da pouca quantidade também. Estou conseguindo compreender? Então, o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, se nós colocarmos o coração nas riquezas, um abraço, meus irmãos, porque tudo isso vai acabar. O que vai seguir são as nossas obras, elas que vão contar para a eternidade. Aí, deixa eu ver aqui. Aí ele continua: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, né? Fala da tentação, fala da origem. Não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das nuvens, das luzes, né? Deus não muda, como sombra de variação, né? Falando acerca da prática da palavra de Deus. Aí sim, olha só, verso 19, é aqui que eu queria chegar. Estamos meditando no verso 24 de João 7. Não julgueis segundo a aparência, e sim segundo a reta justiça. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Ai, meu Deus, não é aqui. Calma aí. Não tem edição, meus vídeos. Jesus, é no capítulo 2. Perdão, queridos. Capítulo 2, vamos lá. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Olha aí. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, olha o texto que lemos de 1 a Coríntios, né? Para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha aí. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles. Enfim, conseguiu compreender? Então, não julguemos segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Não sei se vocês já viram, né? Volta e meia aparece na internet aí alguém se fazendo de mendigo, depois se revela que não é mendigo. Como as pessoas menosprezam. Né? Já aconteceu onde eu congrego, não sei se já aconteceu onde você congrega, né? Ou onde você congregou, não sei se você congrega hoje, mas se não congrega, ora para Deus colocar no local, você precisa estar congregando, e também não precisa de um local perfeito, porque não tem local perfeito para congregar. Então, por favor, ore que o Espírito vai te levar para um local. Você precisa estar debaixo de uma liderança, ainda que você não concorde tudo com ela, mas você precisa estar debaixo de uma hierarquia, né, dentro de um ministério. Você precisa estar envolvido com outros irmãos, tá bom, queridos? Enfim, então, já aconteceu muito isso, né? Na minha igreja, por exemplo, eu já congrego, já vi algumas vezes, né? Chegar um mendigo, uma pessoa, não mendigo nem mendigo, uma pessoa de condição bem humilde, suja, e os irmãos meio que se afastarem dele. Teve uma que até falou, né, um tempo atrás: chama o pastor para falar com ele. Ou seja, menosprezando a pessoa porque ela está fedendo, porque ela está suja, né? Já imaginou Jesus tendo nojinho dos leprosos? Não vou tocar não, que eu posso pegar também.
Não, queridos. Nosso cristianismo não está legal, meus irmãos. Que possamos ter o mesmo sentimento que Daniel teve quando o povo estava cativo. Ele orando pelo povo, os de perto e os de longe, né? Orando por todos os cativos, reconhecendo os pecados, se fazendo como um deles também. Não está legal, meus irmãos, a igreja aqui no Brasil, não está legal. Por isso que é mais que merecido o juízo de Deus nessa nação. Por isso que o atual presidente não foi reeleito. Eu tenho essa convicção no meu coração. Foi Deus quem não quis que ele fosse reeleito. Então a gente merece passar por uma tribulação. Mas que possamos ser como Daniel, orar a Deus, clamar ao Senhor, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, meus irmãos. Para que o remanescente, o fiel remanescente, cumpra a sua missão. Amém? Coisas boas não virão para essa nação. Juízo virá para essa nação. Então que possamos clamar a Deus por misericórdia, andarmos em santidade e que Deus possa nos guiar para que o fiel remanescente seja salvo aqui no Brasil e que, quem sabe também, futuramente, nações possam ser guardadas por Deus, né, na última semana de Daniel, para que adentrem no milênio juntamente com a igreja glorificada. Enfim, quem me acompanha, né, a série escatológica, está compreendendo o que eu estou falando. Então, meus irmãos, finalizamos aqui só o versículo 24 de João 7. Eu creio que Deus falou poderosamente ao nosso coração. Amém, queridos? Então é tempo de arrependimento. É tempo de nos humilharmos na presença de Deus, para que Ele, no seu devido tempo, possa nos exaltar. Amém, queridos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, meus irmãos, não julguemos segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Amém? Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.